Você botou o pezinho no autoritarismo? Não, eu mergulhei de cabeça. Exatamente. No que eu puder fazer merda aqui, eu vou fazer. O que virou a boneca inflável, né? Todo sexy, todo chinesinho lá. Sim. Tô nem aí pro país inteiro, quero saber do meu papai. Bom, a gente tem que se apoiar no Xi Jinping agora, né? Fudeu, a gente só tá escolhendo pra qual que vai ser o apocalipse. Das máquinas, a gente tacando um bombom no outro. Exatamente, exatamente. Bem-vindos ao Pinga Fogo, podcast que vai tacar gasolina na fogueira. A gente vai falar aqui de assuntos que estão na grande mídia, ou será que não? Talvez não, hein? Muitos dos segredos dos bilionários, passando pela adultização precoce, vício em IA, escalada do Trump contra a América Latina, muita coisa. Perfeito. Aqui quem vos fala é Gabriel, eu vou estar aqui, vocês vão poder me chamar assim... Daqui pra frente de Bolívia, assim como todo mundo me conhece. E temos também a... Eu sou a Betina Astral e estamos aqui para falar desses assuntos que a gente não vê falando por aí do jeito que a gente gostaria e tacar fogueira. E também já deixar, né, a minha culpa, nem sempre a gente vai falar com tanto embasamento, a gente vai querer muito da opinião de vocês também no decorrer dos episódios, né? Com certeza, vamos deixar em aberto pra galera dizer o que pensa também. Até porque a gente gosta de uma teoriazinha, que a gente não sabe direito se é verdade ou se é mentira, e vocês vão explicar o que a gente tiver dúvida também. Pessoal, aconteceu muita coisa, né, Beth, nessa temporada de 2025 que a gente tá vivendo hoje, né? O roteirista do ano 2025 tá de parabéns. Tá escrevendo em linhas tortas, tudo errado, né? Tá escrevendo em linhas tortas num idioma indecifrável. Exato, mas assim, ó, sendo bem sincero, que seja um ano movimentado do que aqueles anos pacatos. A gente teve 2 anos de pandemia, que era mais tristeza do que qualquer outra coisa. Pelo menos agora a gente tem assunto pra ficar discutindo, né? A gente tem pessoas próximas. A gente tem assunto pra ficar discutindo e coisas a combater. Exatamente. Porque aqui a gente é bem enviesado, então assim, se você não gosta desse tipo de gente lidando com as coisas com seu ponto de vista bem demarcado, esse podcast infelizmente não é pra você. E a gente não tá nem aí também. E a gente vai falar o que a gente pensa e a gente compartilha com vocês. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, aceita, né? Aceita que, né, é melhor. A gente vive numa democracia, certo, Beth? Por enquanto, né? Por enquanto. Eu acho que a gente pode começar, então, falando da guerra de classes. A famosa, a antiga, a... eterna guerra de classes. Os bilionários estão no alvo? Estariam eles na berlinda? E se tiverem agora, né, assim como os franceses fizeram com seus monarcas, que estejam mesmo, né? Acho que nada melhor agora do que uma revolução do proletariado, né? A ditadura do proletariado. Exatamente, né? Algumas coisas aconteceram e a gente vai conversar aqui um pouco sobre estes fatos que seriam teoria da conspiração. Estão isolados? Não estão isolados? Recentemente, Luigi deu o nome aí para um movimento que, em teoria, se chama luigismo. Sério, tem pessoas tratando dessa forma já na internet. Tudo vira religião em algum momento. No qual ele deliberadamente assassinou, foi intencionalmente um CEO por ele estar prejudicando muitas pessoas através dos seus planos de saúde. Sim, e assim, não foi nada escondido, né? Ele, inclusive, deixou, né, seus textos e as pessoas pegaram e agora estão bebendo das águas dele, aparentemente, né? Sim, porque, olha só, temos um novo caso que aconteceu agora recentemente, da CEO ou uma executiva. A gente achou muito pouca matéria, elas existem, mas a gente achou muito poucas matérias sobre isso, né? A CEO da Blackstone, não é BlackRock, é Blackstone, que é uma empresa de aquisição imobiliária que estaria ferrando com o setor imobiliário americano, deixando as pessoas pagando aluguéis caríssimos, sem conseguir comprar suas próprias casas. E teve esse caso do rapaz que entrou no prédio da NFL, porque o... Prédio vizinho, não foi? Não. Eles alugavam um andar dentro do prédio da NFL. E aí ele entrou lá nesse prédio e foi direto para o andar, se não me engano, era 33, que era onde estava essa sede dessa empresa. E assassinou 4 pessoas lá dentro. Nossa Senhora. Dentre elas, a tal da CEO, que se chama, vamos ver aqui, Wesley Lee Partner, da Blackstone. Agora foi morta recentemente. A reação nas redes sociais
Primeiro foi de por que não estamos vendo isso na grande mídia? O que está acontecendo? Por que ninguém fala o nome dela? Por mais tem-se a teoria de que ele entrou lá porque ele foi um jogador e queria, enfim, de alguma forma descontar ali nos caras da NFL. Sim. Mas todo mundo achou muito estranho também aí na rede. Ninguém está falando sobre esse caso. Ninguém está falando que uma CEO de uma empresa tão grande americana morreu neste atentado. Todas as matérias que saem não mencionam esse fato. E as redes sociais também celebraram como se fosse uma forma de vingança. Então aí o que a gente está vendo é uma coisa... Tem um movimento, né? Não sei se é o tal do ligismo, se é só mais um termo da moda, mas existe um movimento aí rolando. Eu queria... eu queria saber, no geral, eu fiquei sabendo mais da ação do que da pessoa em específico. A gente tem informação do rapaz que executou a ação, algumas coisas saíram sobre ele. Ele se chamava Shane Tamura e, pelo que eu entendi, ele teria sido um jogador de... Eu nem sei o que a NFL faz, pra você ver como Futebol americano. Futebol americano. E ele teria sido um jogador e teria dito, de alguma forma, que eles arruinaram a vida dele. O futebol arruinou a vida dele por ele ter sido um jogador, alguma coisa do tipo, Sim. na faculdade, etc e tal. É uma justificativa bem plausível para a situação. Mas e aí? Por que ninguém tá falando de quem foi morto de fato? Exato, porque e do que aconteceu? Tipo, se foi uma muito ação estranho. pessoal, né? Porque, pelo que falaram, parecia realmente uma ação pessoal, né? Que não era em volta de um movimento específico. Não teria, entre aspas, problema nenhum em falar. Porque é isso, né? Um caso isolado, teria sendo tratado como um caso isolado. Agora, essa questão de ficar escondendo é o que leva a crer, né? Que talvez tenha mais envolvimento, talvez de um grupo mesmo, ou tenha outras questões que estão sendo abordadas, porque não é na questão do Luigi, era não só um problema pessoal que ele teve, mas ele via uma injustiça, né, num geral, né? Essa questão massacrante do capitalismo envolvendo algo tão básico que nem a saúde, né? Esse comércio de carne que rola nos Estados Unidos, que é isso. A partir do momento que você não tem o budget para conseguir pagar seus tratamentos, filho, é rua. É caixão. Exatamente. Assim, não tem outra saída, né? É quase, assim, né? Infelizmente, mas é quase questão veterinária o negócio. O cavalo quebrou a pata, filho, não vai ter muito o que fazer. Estados Unidos também, quebrou o pezinho lá, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro. Mas isso. aí que eu acho que também pode tá associado, porque moradia também entra nesse lugar. De direitos básicos que as pessoas têm. Então, assim, é muito possível das pessoas estarem se revoltando de fato contra essa exploração, contra essa injustiça que esses caras... Porque a gente sabe que eles passam igual um trator, não estão nem aí se a pessoa vai viver, morrer, se a família vai ficar na rua, se não vai ficar na rua, simplesmente por interesses financeiros e, na verdade, financeiros acumulativos, né? Uma coisa, assim, desproporcional, não é nenhuma coisa de viver bem, né? Então, eu não sei, eu acho que é tudo muito estranho, de fato. E, ainda por cima, teve alguns outros casos que eu vou mencionar aqui, que eu não fui muito a fundo, mas David Ballant foi sequestrado em janeiro de 2025 e ficou 2 dias em cativeiro e teve a mão mutilada, que foi um fundador de alguma criptomoeda famosa aí. Steve Sorowitz, não sei se fala assim, sobreviveu a um ataque incendiário em sua casa em abril, ainda nesse ano, cometido por um suspeito que também o ameaçou de sequestro. Então, já começa a ter mais... Assim, é um dos motivos também de não estarem divulgando tanto, né? Porque é isso, você começa a inflamar as pessoas. Então, porque deixa de estar naquele pedestal, de estar envolto de segurança, que a casa que é impossível de invadir, é impossível de entrar no prédio, para uma parada que... olha só, são seres humanos também, né? Olha só, se a gente juntar uma galerinha aqui... Exatamente. Ou se eu for esperto o suficiente para driblar aí as paradas, eu entro na NFL. E é isso. E faço acontecer, né? E é isso. E a impressão que dá são pessoas que, num geral, as revoltas acontecem assim mesmo, né? A pessoa vê que não tem mais nada a perder. Já é isso. A minha vida vale muito pouco pra eles. Pra eles eu tô só na rodinha, vivendo num ciclo igual um hamster, assim, sabe? Então é esse estalo que começa as pessoas a realmente... Putz, olha, se eu não tenho nada a perder, então eu vou fazer o cara que tá me botando nessa situação perder.
que ele tem, né? O de mais precioso que seria a vida, no caso, né? E é muito doido, porque a gente tem discussões, tem pessoas tentando pautar. Recentemente a gente viu a pauta aí pelo governo entrar da taxação das pessoas que ganham mais. E aqui a gente nem está falando de herança, de bilionário, que também tem que entrar na conta, né? Na verdade, não me recordo se o projeto fala das heranças, né? Mas existe um debate na sociedade sobre como o bilionário tá fudendo tudo. Como o bilionário seria essa desigualdade social gigantesca e desnecessária, porque às vezes as pessoas não entendem, mas um bilionário, se ele tivesse 10 vidas, ele ia conseguir gastar o que ele tem. Então, assim, se tem uma pessoa que não consegue comer, peraí, o que está acontecendo? A gente precisa regular, a gente precisa que a sociedade tenha algum tipo de equilíbrio. E se as máquinas institucionais não estão fazendo nada, será que as pessoas vão começar a tomar essas atitudes por si? Exato. E aí, de tentar resolver esse problema de alguma forma? Eu realmente acho que, assim como a gente já sabe que tem alguns controles de mídia em relação a alguns assuntos, eu acho que é um meio deles tentarem evitar que as pessoas se reúnam, dar uma cerceada nessas informações ou... A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá que a gente vai falar de censura. Exato. Não, porque a gente viu, os Estados Unidos é um país livre, como assim, Betinha? Nossa, a liberdade é o máximo defensor da liberdade, né? Exato. Arauto da liberdade. Arauto da liberdade. Que bonito. Obrigado. Que bonito. Tô lendo. Ai, que orgulho. Parabéns. Mas a gente vai chegar lá nessa questão da censura. A questão só pra gente fechar aqui, será que esta desigualdade vai gerar um sistema de ódio contra esses bilionários? Será que a gente vai ver cada vez mais casos disso? A gente queria saber o que vocês acham. Né? Se vocês acham que realmente é um movimento, que é algo que a gente vê crescendo, ou sei lá, foram só 4 ou 5 casos isolados de mortes a bilionários. Com ameaças também. Então tá faltando só cianureto numa carta, assim, pro bilionário. Anthrax, né? Que eles conhecem bem. Falando em bilionário, vamos para o nosso próximo assunto de hoje, da semana, desse caos chamado Planeta Terra. Que eu tenho uma notícia para vocês. Muito sério, eu tenho uma notícia para você, Boli. Por favor, me dê. Olivia Epstein não morreu. Não! Pelo menos na cabeça do Trump. Segue vivinho e vivendo. Vivinho e vivendo. Mas sabe uma coisa que tá me deixando um pouco encabulado? Ele não ia ser, quando ele fosse eleito, ele não ia liberar a lista dos nomes dos artistas e políticos que estavam envolvidos? Exatamente. Toda a campanha dele foi baseada em mostrar como seus adversários estariam incluídos nesses documentos do Epstein. Que, para quem não sabe, uma leve atualização de quem foi Jeffrey Epstein. TBT do que ele fez. Ele foi um financista americano, diziam que ele era um cara que sabia lidar muito bem com investimentos, criminoso sexual condenado por pedofilia, tráfico de mulheres e conhecido por suas conexões com a elite global, dentre elas Clinton, Trump. E aí eu vi algumas coisas doidas aí também. Incrível de Hollywood também. Muita gente. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. Tinha um cara que era aí da ciência aí, que todo mundo ficou tipo, what? Mas eu não vou lembrar o nome dele agora. Depois vocês comentem aí se vocês lembrarem. E a gente também não tá fazendo vista grossa, que também tinha, independente do lado, tinha muita gente envolvida da política do mundial. Esta é uma questão aí que aí eles estão usando agora como pretexto para não soltar. Tem muita gente inocente que entrou em contato, que não sabia que o cara fazia isso. E eu fui na ilha, sem querer, desci de helicóptero. E esse é o texto que o Trump tá usando para dizer por que ele não tá liberando. Será que ele tá tentando se incluir filhão, nesse lugar dos que a gente não fez nada, eu só conheci ele? O que acontece? O Trump tem inúmeras fotografias com o Epstein nos anos 90. Eram amigos íntimos, ia nas festas com ele, foi pra tal da ilha dele. Recentemente desvendaram uma carta de parabéns que ele mandou desenhada com um corpo feminino nu e aonde seriam os pelos pubianos, escrito alguma coisa como Nossos Segredos Maravilhosos. Meu Deus. Na qual o Trump disse que ele nunca desenhou. Essa foi a resposta dele. Eu nunca desenhei na vida. Não sou um artista tão bem assim, tão bom. Aí a galera começou a puxar vários desenhos, porque ele era um cara que desenhava sempre. Então, e ele assina como obra de arte. Uns doodles, né? Como diriam os americanos. E aí começaram a puxar, tipo assim, ele é tão
A tática do Trump é tão maluca que é uma tática que eles chamam de cortina de fumaça, né? Que é então a galera tá olhando para um lado, cara, taca fogo e apaga, deixa essa fumaça subir lá pra todo mundo olhar pro outro lado. Então eles soltam umas maluquices assim, que chega uma hora que você nem sabe mais. Então, tipo assim, eu acho que tem muitos movimentos que ele tá fazendo atualmente. Eu acho que até talvez a questão contra o Brasil aí, que vem um pouco nessa onda de tentar abafar o caso Epstein. Porque a própria base dele, os MAGA, Make America Great Again, estão se revoltando, falando, tipo, tem até um podcaster famoso lá, Joe, alguma coisa. Joe Rogan? Ele era trumpista, não era? Sabe que é esse maluco? Que a bandeira do que se arrependeu, falando, pô, como assim? Ele chegou lá, falou que ia soltar o arquivo, soltar os arquivos, e chega na hora não solta. Então a galera que apoiou ele tá começando a se revoltar contra ele. E daí eles descobriram que a Pam Bondi, que é tipo uma das representantes da comunicação, falou pro Trump em maio que nesses files, aí, nesses arquivos que estavam com o FBI, o Trump era mencionado. Caraca. Aí acharam um vídeo do tal do Efraim falando assim, você já participou de alguma festa com meninas menores de idade com o Trump? E ele, enquanto estava vivo, falando assim, eu vou aqui apelar para emenda X, a emenda Y e a emenda Z. Ou seja, sim, para não ter que responder. E aí agora o Trump tá nessa enrascada, porque se perguntam para ele, ele fala assim, vocês não esquecem esse assunto? Sendo que foi a pauta, a bandeira dele, né? Com o público dele lá. Balançou a bandeira. Mas é muito doido, né? Como o cara usou como ele tava tão desesperado para voltar ao poder. Porque assim, né? Convenhamos. Trump perdeu, né, ele ganhou uma eleição, a subsequente ele perdeu. Tentou dar um golpe. Exatamente. Nunca vi esse tipo de coisa acontecer no mundo, né? Caramba, como que pode? No mundo, sim. Estados Unidos, que não é tão comum. Não, e outra, né? A gente teve o nosso próprio exemplo aqui. Então, assim, a gente tentou beber das águas de um incompetente porque ele não conseguiu. Então ele já estava desesperado para voltar realmente, porque é isso, né? Agora que ele tá com as mãos em todas as informações americanas, né? De segredo americano, N coisas, ele pode varrer qualquer coisa para debaixo do tapete, ele vai fazer alguma merda econômica, as pessoas vão cair de pau em cima dele, porque sim, não tem muita explicação, a gente sabe, Estados Unidos, o perrengue que está acontecendo, o quão insatisfeita ficou a população em relação a essas taxações, porque tem muito comércio que, por exemplo, de produtos brasileiros que usufruíam o mercado americano como um todo, que nem alguns itens lá que inclusive ele retirou, né? Acho que o café ele retirou? Não, o café ficou. Aeronaves. Isso, então assim. Acho que o aço também. O que ele precisou, ele tirou, deixou só o cafezinho deles lá. Já tem gente lá reclamando, porque pelo que eu entendi, boa parte dos cafés, do café brasileiro que ia pra lá, era pra fazer o tal do blend. Sim. Então, tipo, cada pequeno negócio, assim, que tem sua própria marca, tem seu próprio blend de café. Blend, a mistura do café, né? Que tem essa mistura do café, usa grãos brasileiros, porque os grãos brasileiros, além de consistente em entrega, é consistente em qualidade. E o gosto começou a mudar. Então já tem muita gente, tipo, falando, por que tá mudando? O que aconteceu com a cafeteria que eu gostava tanto que eu vou lá e o gosto não é mais o mesmo? Inclusive, acho que a Starbucks usava misturas de café brasileiro. Que também apoia os ataques em Israel contra a Palestina. Eu queria só deixar bem claro isso. É uma das empresas que apoia. Nossa, isso eu não sabia. A galera aí não tá de brincadeira no autoritarismo. Você botou o pezinho no autoritarismo? Não, eu mergulhei de cabeça. Exatamente. No que eu puder fazer merda aqui, eu vou fazer. E realmente, as pessoas lá já estão bem insatisfeitas com essa questão dos aumentos dos preços, das mudanças de todo esse processo de comércio internacional, que em muito eu acho que tem a ver com um pouco dessas técnicas que ele usa de comunicação. Já teve presidente, foi o Bill Clinton que teve o escândalo com a secretária, não foi? Sim. Então, que por muito menos, né? Pô, escândalo com a secretária, que já foi um escândalo absurdo o suficiente pra cagar com a carreira política dele. Imagina um nomezinho lá, na lista de presença da festa, assim. Da lista de Epstein lá.
Trump. Aliás, que Trump também dá pra fazer uma brincadeirinha que se você trocar o pelo A, vira vadia, né? Então o pessoal também já tá pegando no pé dele. Virar o Trump. Então imagina o nomezinho dele numa lista onde acontecia a pedofilia, onde acontecia estupro, né? Propriamente dito. Falando em Trump, eu lembro daqueles carinhas do... É Lumpa Lumpa que chama? Dos baixinhos do Fantástica Fábrica de Chocolate? Do Willy Wonka? Isso, Cara, ele é um Lumpa Lumpa. Cara, é o Lumpa Lumpa alaranjado, mano. Ele é exatamente um daqueles coisinhas. E funciona muito, porque aquela galerinha era a galerinha meio do mal, de algum jeito, né? Sim. Cara, como que pode, né? E é isso, ele prefere afundar, estraçalhar todo... os Estados Unidos como um todo, né? Do que se passar por um imoral. Não, no caso da lista de Epstein, ele faz o que precisar. Porque é muito pior ele ser imoral, né, perante as pessoas que votaram nele do que propriamente cagar toda a questão social americana. Não, ele nunca, assim, né, pra alguém que acompanha um pouco ali da situação americana, ele nunca se importou com nada nem ninguém além dele mesmo, né? Uhum. Já dava pra ver pelo Aprendiz, né? Exato. E aí, acho que a gente pode falar um pouco dos protestos. E aí, a gente vai precisar da ajuda do pessoal. Porque, realmente, isso aí foi um negócio que bagunçou a nossa cabeça. Estão acontecendo protestos, em tese, supostamente, estão acontecendo protestos em diversas cidades americanas, onde as grandes plataformas, as big techs, os bilionários em questão, estariam censurando as postagens. Sim. E por isso você não estaria vendo em lugar nenhum, exceto no TikTok. E a mídia também não está falando disso. Eu procurei muito para tentar achar alguma mídia falando desses protestos e eu não achei. Aí você fica assim, será que é IA? Será que chegamos nesse ponto? Sim. Você já assistiu aquele filme dos Bilionários na Montanha? Bilionários da Montanha? Não lembro. É um filme novo que saiu aí, onde os bilionários começam uma grande começa uma grande convulsão social, porque ninguém sabe mais o que acreditar. Porque não sabe se é IA ou se não é IA. Então, algumas guerras civis estouram por conta de vídeos que eram falsos. É novo esse filme? É novo. Eu não sei, eu acho que é Bilionários na Montanha. Vamos ver. E eu me deparei com essa situação onde eu olho e falo, cara, eu não sei se isso é IA. Eu não sei se está acontecendo essas manifestações, esses protestos ou não. E eu fico assim, tá, e se está acontecendo, estamos sendo censurados, e se não está acontecendo, estamos não, né? Os americanos estão sendo censurados. E se não está acontecendo, ferrou, não dá mais para saber o que acreditar. Vou deixar pro pessoal, porque inclusive eu vou assistir, fiquei curioso. O nome é Mountainhead. Isso, mesmo. Assistam na HBO. Se não me engano, é lá que tá. Não é assim, eu já vou adiantar, não é a maior obra de arte do mundo, mas traz uma reflexão bem importante sobre essas questões de IA e de quanto controle a gente pode ter sobre esses bilionários ou não. Eles fazem o que querem, mesmo que isso acabe em guerras, assim, monumentais. É engraçado, né? O filme. Só pra quem gosta, ou porque o ator principal é o Steve Carell. Então, do Virgem de 40 anos, e outros filmes de... É engraçado. É legal de assistir. Eu não sou uma pessoa muito crítica a filmes, eu gosto de ver tudo de um pouco. Não, isso que eu tô dizendo, não foi aquele filme que eu vou indicar, tipo, ai... Ah, sim, não, mas é o que eu falei, é um assunto tão, né, tão próximo do que a gente já tá vivendo, do que a gente né? tá vivendo. E falando, que eu acho que é legal assistir, porque realmente é um panorama legal de como seriam os bilionários mimados, sabe? Sim. E aí, 4 bilionários mimados na... Pra desmistificar um pouquinho, porque é isso, né? Acho que tá sendo vendido já há um bom tempo isso, que os Estados Unidos, ou sei lá, qualquer país está sendo mais livre que o Brasil hoje, né? Na linguagem da oposição, né? Sim, então, é muito irreal você realmente achar que as pessoas que detêm esse poder de comunicação, né? Por conta das plataformas que eles criaram, dos projetos que eles têm, que eles não vão cercear o que for de incômodo para eles. E a gente já viu isso acontecendo, a gente já vê isso acontecendo nas redes sociais que a gente consome. A gente já viu coisa muito pior anos atrás com
Zuckerberg vendendo informação sigilosa, né? O perfil das pessoas especificamente. Eles têm um controle gigantesco, né? Exato. Assim, não dá pra negar que eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive, a gente está vendo alguns protestos apenas pelo TikTok. E as pessoas só aparecem... Lembrando que é uma plataforma chinesa, que está fora desse circuito americano. Exato. E que esses protestos só aparecem quando você pesquisa LA Music Festival. Que as pessoas estariam usando esse termo para que não fossem censuradas. Porque todos os outros vídeos que falam do fato de estarem acontecendo protestos nos Estados Unidos por diversas cidades, principalmente em LA, Los Angeles... estariam sendo derrubados esses vídeos. E aí a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Porque quando você procura, você não encontra nenhuma reportagem sobre isso. Então, se está acontecendo, por que ninguém está falando? Já é uma forma de censura? O grande arauto da liberdade estaria censurando esses protestos que estão acontecendo para tirar o Trump, né? Porque são protestos anti-ICE, anti-Trump. E se está acontecendo, se não está acontecendo, estaria a IA já neste nível onde não dá mais pra saber, porque assim, gente, o que eu vi era muito, muito real. Eu não tô falando de velhinho sendo jogado no bueiro, igual aqueles vídeos que a gente vê, sabe? Não, tipo assim, pessoas falando, hoje é dia tal, não sei o que, segurando o celular, andando pela rua, com muitas bandeiras da Palestina, né, obviamente, também criticando aí o genocídio que está acontecendo na Palestina. E a gente sabe que existe o Palantir, que também é uma grande ferramenta de fiscalização aí que está se associando com o chat GPT, né? Que parece que eles estão fechando um acordo, ou fecharam um acordo. Então, assim, que nível de vigilância nós estamos sofrendo? Ou de insanidade, sabe? De pós-verdade, no qual a gente não vai mais saber o que é realidade ou não. E o ChatGPT que lançou agora o 5.0, né, a nova versão, e que está sendo amplamente criticado também, justamente porque não está entregando... Tá tendo problema de servidor, tá tendo problema de entrega para as pessoas que pagam, porque tem que ser premium também. Então já tá abrindo margem, inclusive, para novas IAs, inclusive dos concorrentes no cenário chinês também, que está bem avançado nisso. Então, até onde ele vai se limitar, né? O que o ChatGPT pode fazer, o que a IA pode fazer como um todo, pensando num servidor de internet que tá... A gente, necessariamente aqui no Brasil, a maior parte das vias que a gente pega é tudo Google. Então, o que ele consegue cercear, o que pode chegar pra gente, o que ele consegue limitar pra chegar. Em tese, eles não têm... só tem a questão moral pra seguir, né? Uhum. E sendo bem sincero, né? Qual que é a coleira que eles estão vestindo? Usam realmente, o que eles deixam de entregar pra gente, o que eles podem deixar de entregar pra gente, né? E a gente já viu que empresas reguladas, a gente costuma confiar, né? Que ele aceitar os termos, etc e tal. E mesmo quando os termos, você pode até ler os termos e ir atrás, enfim. Mas a gente já viu que algumas empresas, a exemplo do Facebook, que fala que não tá pegando seus dados, mas tá pegando seus dados. Exato. Então, assim, muito bem, eles podem falar, não, nossas conversas, pode ficar tranquilo, amiguinho do outro lado. Nossas conversas, elas são privadas. Como que é criptografadas, né? Que aparece no criptografadas, WhatsApp. Não, bom, teorias da conspiração, né? Mas assim, e a gente tá sendo vigilanteado, como que falaria isso? Vigiado, caralho. Vigilanteado. A gente está de vilões. E a gente tá sendo vigiado por essas plataformas, porque é tudo muito novo, não tem regulamentação. Quem tenta se opor a isso? Você vê aí o Trump vindo direto na goela do Brasil e tentando ter algum tipo de controle sobre essas redes sociais, mesmo sobre essas ferramentas. Mesmo que fosse regulamentado. Você pensa, putz, o Trump ele tá tão desesperado em relação ao apoio, agora que o Elon Musk, né, agora já não tá mais vestindo a camisa trumpista como vestia antigamente. Eu acho que o Elon Musk saiu pior do que o Trump nessa. Bom, então, tudo bem. Eu acho que por imagem que provavelmente sim, até porque... Não, Bom, acho que já subiu tudo, né? Mas ele tinha perdido muito público americano na compra dos carros. A BYD estava ganhando muito mais espaço. E também estava em queda as ações da Tesla, né? E assim, né? Pensando também que
era a Tesla em si já estava sendo muito falha nas entregas do que eles estavam precisando. Sim, Tanto que sim. tinha um monte de vídeo de Tesla não funcionando, Sim. ou sendo bem sucateado lá, e a gente com. Putz. A gente comemorando. E é melhor ter aquele tijolo de alumínio ou um carro do BYD bonitinho, né? Já tem um modelo esportivo todo sexy, todo chinesinho lá. Sim, sim. Não dá, assim, eu acho que dá pra gente ir por partes aí, né? Não dá pra gente também, a gente tem que pensar um pouco em soberania. Não, também. Né? Porque, mas claro, existem concorrentes e a gente sabe que um lado, pelo menos, já ouviu escuta telefônica na Dilma, né? Apoio ao golpe militar de 64. Operação Brother Sun. Então a gente tem que estar desconfiando. Por mais que possa parecer uma coisa meio teoria da conspiração. Inclusive porque, falando em tropas e etc e tal, ontem, dia 14 de agosto, Isso. tropas das Forças Aéreas e Navais foram despachadas pelo Departamento de Defesa americano para a América Latina. Porra, Betina, é treino. A gente treina, a gente vive fazendo isso. Caralho, parece que não conhece. Com o pretexto de estabilizar a região contra os cartéis. Sim. Eles mandaram para o México e para a Venezuela. Então, e os cartéis mexicanos, eles já estão na lista do FBI da CIA, né? Como grupos terroristas. Se não me engano. Sim, acho que sim. E eles queriam incluir, você lembra o PCC também, né? Alguns meses atrás também nessa lista, porque eles iam ter livre acesso. Ele tem uma... Segundo eles, né? Porque... Da cabeça, tirei da minha Exato. cabeça. E que foi que aconteceu? O Brasil falou que é não o que em geral o Império Americano faz. Exato. Tirei da minha cabeça, eu posso. Então, e é isso, porque vira um problema internacional. Se eu não me engano, é isso. Aí eles teriam alguns meios de fazer algumas investigações, não ia precisar pedir suporte nem permissão para algumas coisas. Então, muito bem o Brasil não ter aceitado, falando assim, né, ainda é um problema interno, não é um grupo terrorista, é um narcotráfico específico, é isso. É um problemaço, um problemaralho, óbvio. Sim. Só que perder a soberania em relação aos dados que você tem do seu próprio país, dos seus problemas que você tem, e ainda ser exposto, porque com toda certeza ele ia ser uma ponte para eles conseguirem investigar. Porra, grampearam a Dilma, imagina o que eles não iam fazer, assim, sabe? Sim, o tio Sam brinca de polícia global, né? Exato, porque eles são os deuses do mundo, né? Eles são a ordem e a lei marcial principal do planeta Terra, né? Então, assim... Mesmo eles estando censurando seus próprios residentes contra protestos internos, exatamente, né? E até porque para poder falar sobre nazi, para falar sobre supremacia branca, livre tudo bem, é liberdade, as pessoas têm o direito de falar sobre isso. Agora, sobre os problemas que eles estão tendo sobre internos... Epstein, eu nunca sei como falar isso. Epson, né? Impressora. Y. Então, assim... É muito visível as tomadas que eles têm de atitude em relação a qualquer coisa que eles acham que eles têm que interferir. Pô, a gente já viu, cansou de ver quantas armas que eles falaram guerras que no Oriente Médio. Desnecessárias por petróleo, Exato. né? Com pretextos ridículos. Tinha arma nuclear, que tinha armamento... como que era? Sei lá, tudo bem. Eu sei que o último pretexto foi em relação à arma nuclear. Do Irã, né? E que a gente sabe que é um meio que eles têm pra entochar de tropa. Tô nem aí se tá soldado morrendo, se tá voltando soldado drogado, porque não conseguem mais lidar com os problemas, com os traumas da guerra em si, assim, sabe? Tô nem aí, eles massacram a própria população, eles não precisam pedir autorização. Os governos globais, no geral, fazem vista grossa para o que eles estão fazendo, porque eles têm apoio para os próprios problemas regionais, né? Que nem a gente vê agora. Acho que não é só apoio, né? Existe uma dominação financeira, né? Que é a principal, na verdade, né? Que é outra arma que eles estão tentando. Então, justamente nessa escalada aí de tensão entre o Brasil, é um pouco estranho, né? Chegar uma força militar na Venezuela, né? Que está aqui do lado e a gente viu já que também a Venezuela não está com as melhores relações que já em algum momento já teve com o Brasil, então, putz... E tem umas teorias da conspiração aí também que eles estão planejando pegar o Brasil, parte do Brasil, por conta das terras raras, né? E aí, sei lá, Trump é ditador a esse nível?
Eu acho que é. Eu acho que pode ser. Assim, né? Tendo em vista depois... que supostamente de tudo que ele já se envolveu, né? Moralmente falando, eu acho que ser ditador é uma das menores coisas que ele vai fazer, inclusive. E aí a gente tem os cachorrinhos lá lambendo os brasileiros que vão lá pedir. Exato. É possível asilo isso, pro papai, né? A gente sabe muito bem, né, seu Dudu? Como é que pode a pessoa ir lá e falar assim, não, ferra meu país pra libertar meu pai? Exatamente. Porque tô nem aí pro país inteiro, quero saber do meu papai. Cara, o que ele acha que ele vai conseguir em relação a isso também, assim, sabe? Tem também a teoria que fala que ele tá... O cérebro dele é muito atrofiado. Eu não acho que ele é esperto, mas gente maldosa é foda, viu? Sim. Porque também tem uma teoria que ele tá meio que botando o pai, tipo assim, bom, vou sacrificar meu pai nessa, porque não vai rolar, né? Meu pai já tá inelegível, vai ser preso mesmo. Provavelmente prisão domiciliar, a gente sabe que, infelizmente, as desculpinhas lá vão estar prontas, né? Porque na hora de gritar na frente da multidão, não tem problema nenhum, né? Ficar preso não dá. Mas que ele estaria sacrificando o futuro político do pai, sabendo que não daria certo, porém se alavancando para ser o grande sucessor de que defende a liberdade, etc e tal. Piada, né? Piada. Mas a gente tem, então, pensando assim, essa possível conexão do Brasil e dessas tropas e dessa avançada no que eles chamam o quintal da casa deles, né? Então, é inacreditável. E assim, né? Um cara que já despejou também frases falando mal do Brasil. Inclusive, ele falou que era uma merda viver aqui, qualquer coisa do tipo. Quem? O Don Trump. Então, assim... Ele já falou que era uma merda viver aqui? Já falou. É bom os Estados Unidos, né? Tendo problema de Nossa, mas que bom, quer dizer que ele nunca vai pensar em fazer a residência dele aqui, graças. E assim, né? Aí as coisas começam a tomar uma proporção já bem perigosa, né? O Brasil, que não tem muito histórico de se intrometer em guerras e nada do tipo, tendo uma ação que é bem invasiva já, né? Por mais que ele dê qualquer desculpa, né? Essa movimentação de tropa, principalmente nesse período que a gente está vivendo em relação ao nosso relacionamento com o Brasil. Exatamente. E ainda que a gente está tentando descentralizar, querendo fazer o BRICS ser mais... tá mais envolvido, né? Fomentar esse tipo de economia para o Brasil, que é muito interessante. Ainda mais com um país em ascensão, que é a China sendo esse motor econômico, né? E que também... Hoje é quem teria condição de bater de frente, principalmente com esse centro americano, né? Estadunidense. Americano não, que todos somos, né? Na verdade, estadunidense. É bem difícil. E ainda mais por um cara que a gente já sabe que é porra louca, por uma nação que é porra louca pra qualquer coisa. A única coisa que eu peço é que... Bom, a gente tem que se apoiar no Xi Jinping agora, né? Papai Xi Jinping, tô precisando de ajuda. Abolir o China Box e pegar comida chinesa de verdade. Eu me pergunto assim, é óbvio que existe uma grande movimentação contra os BRICS, né? Isso fica evidente, por mais que ele não pode dar tanta importância assim, dar tantas entrevistas falando dos BRICS, porque senão ele está admitindo que é um igual, né? Então ele tem que dar uma fingida que não importa muito, mas a gente vê as movimentações dele contra a Índia, contra a Rússia, contra a China, contra o Brasil. Então, assim, fica muito óbvio que existe um incômodo. Porque o BRICS é super foda? Não, o BRICS ainda não tem toda essa organização, não tem toda essa força. É embrionário ainda. Mas tem potencial de ser, né? E já acumula grandes ganhos para todas as nações envolvidas. E existe a ideia da desdolarização, que eu acho que foi aí que também começou a pegar muito no calcanhar dele. Que ele falou, quer saber, eu vou usar esse criquento aqui, Eduardo aqui, esse bananinha, para usar de desculpa para atacar lá, porque eu estou precisando diminuir, que a gente já viu, né, outras vezes, essa investida americana para diminuir o momento dos países emergentes que se reuniram para poder ter uma outro lado de comércio que não dependentes dos estadunidenses. E até porque os Estados Unidos ele tá fazendo a lição de casa pra se fuder, né? Tá tendo problema com os países vizinhos já. O Canadá já ficou puto, já falou que não vai consumir produto americano, os mercados, né, regionais do Canadá. Sim.
Outros países da Europa também já tem uma relação já que está começando a ficar estremecida já com os Estados Unidos. Então a França também já teve suas reclamações mais incisivas, né? Acho que a Alemanha também. Teve alguns outros países que já mostraram um descontentamento. Então, pra mim, velho, que se isolem mesmo. Eu quero que eles se fodam, não tô nem aí. Não, a gente só tem que olhar que agora quais vão ser os desdobramentos da reunião dele com Putin, que tá acontecendo hoje, né? Dia 15. Cara, que loucura, né? Porque do BRICS, em tese, a relação mais fácil que ele teria era com o próprio Brasil. Porque a China é um concorrente direto, né? A Rússia, historicamente, é foda de começar, né? Sim. A Índia, sendo bem sincero... Não, a Índia é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Até né? é muito estranho essas taxações que ele está fazendo agora, porque não me parece assim como o Brasil, não parece um movimento inteligente. Sim. Mas se tem uma vontade por trás, que é prejudicar países que estão envolvidos com o BRICS, tentar coagir esses países a não participarem, talvez esse bloco se desmantelar, faz sentido o que ele tá fazendo na cabeça dele, né, gente, obviamente. Porque, sendo bem sincero, ao meu ver, só faz com que esses países conversem cada vez mais. O Brasil estreite mais relação com os outros países do BRICS, né? Tem que ter parceiros econômicos, descentralizar, né, na verdade, a economia realmente baseada no dólar e conversar mais com os outros países. É isso que está acontecendo. Aonde ele pisa, os adversários dele ganham popularidade, né? Então, assim, eu não sei se o tiro está saindo pela culatra ou se ele está planejando algo maior. O medo da lista de Epstein é muito grande, então... Tem isso, e tem o fato de que ele tomou agora, recentemente, a liderança das polícias da cidade de Washington. Então, assim, quem tá planejando ir para as cabeças? Né, cara? É muito doido, cara. Puta... É o que eu levo... A gente faz um callback daquele assunto. Sobre... Callback não. Chamamento, sei lá. Um Ouroboros. Vamos falar Ouroboros. Ouroboros. Cobrinha comendo o próprio cu, né? Sobre o assunto que a gente falou, cara, você acha que essa pessoa em específico não ia pressionar as empresas de comunicação americanas ou qualquer outra que esteja envolvida com os Estados Unidos de maneira direta ou indireta de cercear algumas informações que estejam contra o governo dele? Então, todos esses protestos que supostamente estão acontecendo, e, gente, a gente vai falar supostamente porque realmente foi muito difícil a gente encontrar qualquer coisa fora do TikTok, assim, sabe? E é muito esquisito, porque, puta, hoje, vivendo no planeta que a gente tá, que tudo é muito rápido, que acontece, o bilionário morreu, 3 horas depois, todo lugar vai saber. Entendeu? Então, assim... E assim, gente, lembrando que a gente sabe que aconteceram várias manifestações em junho. Exato. E não são as de junho. Tem pessoas falando que estão nas ruas neste momento, falando a data, mostrando o jornal. Então, assim... É muito doido. Estranho. Esse cara nunca ia ter problema nenhum em pressionar todos os veículos de comunicação, seja internet, ou seja os antigos, como TV, rádio, qualquer coisa do tipo, a não difundir esse tipo de coisa, assim, sabe? A cercear mesmo, a derrubar conta, a qualquer hashtag que seja próxima a isso. O próximo passo realmente, você tá saindo com o hashtag LA Music Festival. Vamos ver em quanto tempo se essa hashtag vai continuar de pé. Se vai do nada começar a sumir também esses vídeos. Assim, a gente teve o caso das redes do Jones Manuel, que sumiram do nada. Exatamente. Teve um outro influencer comunista, se eu não me engano. Não sei se é socialista comunista, que também aconteceu e não conseguiu recuperar. O Jones conseguiu, né? E é engraçado que as pessoas, elas não sabem, realmente elas não acham isso estranho, né? Quando é com eles, né? Não. E que nem chegou nada próximo se acontecer. Sem motivo nenhum, simplesmente. As redes que caíram das pessoas que a gente sabe que falavam algumas coisas era porque eles cometeram crimes de fato. Então, assim, quando é a oposição, não é justiça, né? Tem que acontecer isso mesmo. O Jones, ele é um absurdo, fica falando N coisas aí, e que ele não cometeu crime nenhum em nenhum momento, pelo contrário, né? Ele vai sempre jogando na cara mesmo das pessoas o quão absurdo é o modelo que a gente vive hoje, social aqui no Brasil, e que, cara, os Estados Unidos não é essas estrelas que vivem, centro-esquerda, né? Como diria ele. Centro-direita, acho que ele fala, inclusive. Felca falou da adultização das crianças. Exatamente. A adultização precoce das crianças nas redes sociais. E, inclusive,
parece que já foi aprovada uma lei na Paraíba chamada Lei Felca. O cara conseguiu, né? E outra, ele abandonou a monetização dos vídeos, ele é isso. A parada dele. O influencer que ele abordou lá do caso da Camilinha, não sei o quê, foi preso hoje. O Mítalu Antus. Isso, esse indivíduo. Foi preso hoje. Com cara de tadinho, todo chorou, do jeito que a gente conhece. Cara, eu acho muito estranho como é que aquele vídeo foi chegar assim, sabe? Qual vídeo? Nas redes dele. Ah, tá, dele com cara choroso. Quem que postou? Um policial? Era. A pessoa que pode tava... postar assim? Pode, ué. Acho meio doido, viu? Você bem honesto. Tá. Bom, surgiu a Lei Felca no meio desse vácuo que se deixou aí de algum tipo de restrição à sexualização das crianças nas redes. Sim. Aí a gente volta para essas pessoas aí que estão no alvo, estão na mira, os bilionários, os donos das big techs, que muito facilmente conseguem, talvez, supostamente, tirar do ar vídeos de manifestação, quando não conseguem achar crianças sendo sexualizadas. É muito óbvio que se tem um algoritmo tão evoluído, você já poderia estar... E outra, o serviço que o Felca fez foi, cara, maravilhoso, porque ele chegou... Ele não só deu uma notícia, não, ele foi a fundo. Então ele pegava, olhava os comentários, via qual que era... a técnica de comunicação entre pedófilos. Exatamente. Então, assim, cara, se ele, um youtuber que não tem base investigativa, o conteúdo dele não era esse. Sim. O conteúdo do Felca não é esse, gente. O Felca, no geral, ele fazia coisas cômicas, né? Era engraçada. O cara da Virgínia, né? Que a gente viu ele fazer da base da Virgínia. Então, assim, ele começou a se embrenhar em assuntos um pouco mais sérios, mas por agora, e esse foi realmente o primeiro assunto que ele pegou e tratou, beleza, eu vou expor. Entendeu? Sim, ponto. Sim. Eu entendi pelo que ele estava comentando, né? Eu não conheço muito do Felca, da vida dele. Não acompanho. Mas eu entendi pelo que ele estava contando que era, de alguma forma, um assunto que era próximo a ele. Seja com ele, com alguém que ele conhece profundamente, mas que era um assunto que era muito importante para ele. E, nossa, eu assisti o vídeo, achei muito bem construído. E eu achei que a principal denúncia ali, que foi o que ele focou, e acho que é exatamente o maior problema, é a monetização. Exato. Exatamente. Porque num mundo onde você tá ali, você tem crianças, se você pensar, essa galera ali que ele postou, não só essas crianças, mas na sua maioria, crianças que já têm, vamos dizer assim, a sua infância roubada, porque... não tem dinheiro, como a família não tem dinheiro, a criança tem que ir pra rua, a criança tem que trabalhar, a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é como se fosse assim, entre isso tudo, vou sexualizar minha filha, entendeu? E acho que esse foi o caminho, na verdade, dele, né? Porque, no final das contas, ele esbarrou nesse assunto, nessa questão da pedofilia, né? A parada era a adotização, né? Todo o processo que a mídia criou, né? O fluxo de vídeos que foram criados, toda essa questão que, como você disse, de destruição da infância mesmo, e de realmente, cara, botar a criança pra fazer coisas, dançar funk no colo de gente, e já tinha tido denúncia uns anos atrás em relação a MC Melody, então assim... criança não foi feita pra trabalhar. Né? Então, assim, pior trabalhar jeito, né? Sendo sexualizada por uma rede de pedófilos, assim, não faz... eu acho que é o ápice do problema de uma criança trabalhar, porque não é só trabalhar numa coisa que, assim, 92% das mulheres que trabalham nessa área não gostariam de trabalhar. Então, assim, vamos com calma, sabe? E de uma forma tão sem pudor, sem cuidado, pelo contrário, quanto mais dinheiro se ganha, mais caem as barreiras para fazer aquilo, sabe? E eu acho que esse é o ponto central. Por que está se ganhando dinheiro? Porque eu acho que essa é a solução que tem que ser levada para o Congresso, para o Senado. Por que a criança está gerando dinheiro? Se criança não estiver gerando dinheiro na internet, não tem por que explorar ela. E lembrando, como a gente falou, né? TikTok, entre outras plataformas também. Então, assim,
a gente não toma partido de aplicativo, de empresa, não. A gente sabe que cara, tudo é um mar de cocô, né? Então, a gente tinha falado do TikTok em relação ao assunto, que a gente foi o único lugar que a gente conseguiu encontrar a respeito dos manifestos. Mas mesmo lá estão usando a tal da hashtag LA, né? Music Festival, não sim. falando protestos e tal. Exato. E, cara, a mesma plataforma que tá aí também, entuchando dinheiro pra criança, pra esse cenário. E como a gente disse, pô, do jeito que tá IA, do jeito que cai hashtag mesmo, de alguns conteúdos, de alguns teores, por que não teve nenhum tipo de ação tomada? Aliás, não era interessante tomar, porque movimentava muito a plataforma. Porque dá dinheiro. Exato. Dá muito dinheiro. Então, assim, a gente volta para essa questão da disputa aí, porque entre o Trump e Lula, existiu também essa questão da regulação. Mais assim que necessária. Agora, eu gosto que esse assunto trouxe isso também. A gente precisa regular. Porque antes ficava aquela luta. Precisa regular por quê? Liberdade de expressão acima de tudo. Enquanto era na base da piada, né? Agora eu quero ver essa direita que vive defendendo, falando que são pró-vida, pró-criança, pró-nananã, crianças usam rosa, meninas usam rosa, meninas azul, infância, etc e tal. Quero ver eles defender a liberdade de expressão quando a liberdade de expressão tá sendo usada para pedófilos abusar de crianças. Sendo bem sincero, eles dão um jeito, assim como eu postei uns dias atrás o Constantino falando sobre isso, né? E que já teve outras falas muito problemáticas em relação a estupro, esse tipo de coisa, que eles vão dar um jeito de falar, tá na cartilha, isso é da cartilha da esquerda, chupeta de piroca, sabe? É esse tipo de coisa que eles conseguem se apoiar. Eu vi, eles estão falando que a esquerda está usando isso, mas há quanto tempo a gente fala de regulamentação de mídia, regulamentação de redes sociais? Ditadura, isso, Betina. A gente não gosta disso. Ditadura a gente é contra a ditadura. Apesar da gente ter já cometido liberdade para falar o que quiser, né? Exato. Aí quando a gente fala o que é deles, eles querem processar a gente. Exatamente, exatamente. Então, assim, meu Deus, nem um pouco contraditório. E é muito doido, porque se fosse qualquer... Eu sinto, né? Eu já acompanhava o Felca, já acompanho o Felca há mais ou menos um ano e meio. É o que eu falei. Eu lembro dele de outro conteúdo, né? Só que sempre muito bem escrito. Ele tem uma questão de ironia que precisa ter uma qualidade de escrita boa, de roteirização boa, né? Então, eu acho que é isso. Ele foi falar sobre um assunto. Aí ele identificou um padrão. Talvez tenha achado esquisito. Deve ter falado com outras pessoas também. E até porque ele se embrenhou nisso. Ele criou perfil fake, quis saber quanto tempo esse perfil fake ia fazer ponte de ligação com outros perfis que estavam lá. Foi muito rápido, né? E ele, no final, ainda deu o trabalho de chamar uma psicóloga para falar a respeito. Então, assim, ele foi falar sobre um assunto que ele estava muito bem escrito, ele já tinha roteirizado, e ele percebeu que, cara, era muito pior. E ele não quis parar. Sim. E ele quis dar embasamento para o que ele estava falando, porque... Não recuou, né? Exatamente. Porque é isso, né? Enquanto a gente tá falando como não especialista, um monte de doidinho tá falando qualquer coisa. Sim. A partir do momento que ele senta com uma pessoa séria, não tinha música de fundo, não tinha nada. Ele foi lá, sentou numa poltrona, conversou de frente com uma psicóloga. Então não. Então ele tava em embasamento já técnico. Sim. Entendeu? Do que acontece, os malefícios que ocorrem. Ele já tinha uma opinião muito forte em relação às bets. Então, acho que, na verdade, foi mais ou menos nesse período que ele começou a falar assim, ter essa influência do bem, né? Um influencer do bem, né? Então, ele, o que ele via como, nocivo para as pessoas, então eu vou falar sobre e vou denunciar também. Ele tá usando a plataforma que ele construiu para conseguir trazer assuntos que são importantes para a sociedade como no geral, né? Assim, isso é muito legal da parte dele. E chegou em grande mídia. O vídeo, como um conteúdo completo do vídeo, foi para Fantástico. Acho, né? Foi o primeiro. Chegou nas grandes mídias. Então, assim... Mas porque... É isso, um assunto que chegou na grande mídia porque viralizou. Exato. Não é porque a grande mídia estava falando. Não. Né? Pelo contrário. Como Inclusive, vamos ser bem honestos, a sexualização das crianças acontece desde Gugu e desde, sabe? Não é uma coisa nova. Exato. Então, eu acho que o problema é as redes sociais, são a forma com que as big techs ganham dinheiro em cima disso, como elas não se preocupam em ter nenhum tipo de censura, nenhum tipo... Até ouvi falar daquele Roblox. Agora. Cara, eu fiquei chocada. Tem um perfil, inclusive, que ele foi banido. Ele recebeu uma intimação dos donos, né, da empresa por trás. Que era um perfil que
entrava no Roblox pra identificar, e inclusive ele identificou 5 ou 6 pessoas já foram presas por pedofilia na plataforma. Mas até onde eu entendi, a plataforma tinha conhecimento disso. Tinha, porque o que aconteceu? A plataforma, eles mandaram intimação falando que ia processar porque ele não utilizou dos meios de denúncia da própria plataforma. Só que ele já tinha denunciado outros, sei lá, 7, 8 perfis. E que não tinha acontecido nada. Foi quando ele pegou e aí foi na lei mesmo, na justiça, e denunciou e realmente prendeu, acho que foi por isso, umas 4, 5 pessoas envolvidas com pedofilia. E ele fazia todo esse trabalho aí de identificar, de entrar nos joguinhos, porque é isso, uma plataforma de joguinhos, assim, sabe? Sim, é tipo a isca perfeita pra você conseguir ter acesso a crianças. Não é o primeiro. Né? Lembra do Clube Pinguim? É antigo isso. Não. Nos começos da Também internet. É um joguinho online? Eram uns pinguinzinhos, que é tipo o Pou, tá ligado? Você vai dando comidinha e tudo mais. Tinha uns minigames lá também. E que era isso. Depois era muito frequentado por criança, sei lá, em 2005, 2006. E a partir de 2010 era meio que só tinha, cara, pedófilo, assim, sabe? Pessoal que tava tentando aliciar a criança a torto e direito. Então, assim, tem que ficar de olho. Não é porque o joguinho parece educativo, qualquer coisa do tipo, é online, fudeu, mano. Vai ter algum filho da puta. Eu acho que é isso. Existem essas responsabilidades dessas big techs que estão lucrando com pedofilia, claramente. Existe vários outros âmbitos, né, que também lucram com a sexualização dessas crianças, seja no pagode, no funk, seja no sertanejo, sei lá. Eu não sei, eu não vou aqui desenhar um estilo só que faz isso. Mas, enfim, se trabalha com crianças dessa forma, que não é legal para a cabeça da criança. A própria psicóloga que apareceu no vídeo deixa claro que em nenhum âmbito isso é saudável. Sem sexualização, a gente teve o Macaulay Culkin, que ficou fudido porque a família brigava ele a atuar lá, fez N filmes, brigou quando se separaram pela grana do filho. Meu... eu acho que assim, a gente tem. São dois caminhos. Dois caminhos não, né? Um caminho só, cuidar de criança. Mas não dá pra falar só da desmonetização, só da rede social, que é muito importante, que tem que ser pautada, que tem que entrar no Congresso. Mas também tem que entrar. Pensar modelos para que essas crianças fiquem na escola, entendeu? Exato. Para que essas crianças não precisem ir trabalhar nem numa loja, nem se sexualizando. Que é isso, gente, a criança que tá lá dançando na frente do celular, ela ia estar fazendo outra coisa, provavelmente. Ainda mais se ela tem esse contexto dos pais. Da vulnerabilidade social. Exato. Né? Então eles iam estar vendendo bala no semáforo, eles iam estar à mercê de qualquer outro tipo de situação. Assim como a gente sabe que em beira de estrada tem muita prostituição infantil. Trabalhando com entrega, né? A gente sabe que a situação... Então assim, alguma coisa acontecer com a criança, assim, sabe? Monetizou fazendo algo também pra internet. Então assim, cara, não é o caminho. Tem que ter um suporte. Não adianta também só sair arrancando tudo, óbvio, né? Como a gente viu, é um antro, um epicentro de pedofilia, esse tipo de conteúdo. Sim. Mas precisa ter um acompanhamento, inclusive psicológico, das crianças que passaram. Porque o pessoal tá reclamando, a Camilinha fez vídeo também, falou que tava fazendo porque queria, lembrando que criança não sabe o que quer também. Mas também já teve depoimento de gente que falou, cara, olha, meus pais... Se a criança quiser tomar... cloro, você vai deixar? Exato, colocar o garfo na tomada. Parabéns, não vai tomar cloro. E também teve uma das meninas que... Porque era isso, era meio que um sítio, né? Era tipo uma mansão onde todo mundo Era um reality show, né? Que ele tava conduzindo ali em plataformas de rede social. Era o Big Baby Brasil, né? E uma das meninas, agora acho que deve estar com uns 16, 17 anos, não sei. Ela falou que também foi. Acho que passou uns meses e a família tirou, porque falou, não, que porra é essa? Antes começou com, é youtuber também, tudo bem, minha filha é youtuber, foi lá, foi produzir conteúdo, aí a família percebeu que, cara, que porra que tá acontecendo aqui e tirou. E ela fala, até hoje eu agradeço, eu entendo qual que foi o cenário, agora que tá bem exposto, né, veio muita coisa à tona, eu entendo que foi a melhor coisa que meus pais fizeram e é isso, assim, nem todo mundo vai ter um ambiente familiar que vai conseguir dar suporte. Beth, assim, querendo ou não, a criança que tá jogando Minecraft, tudo bem, ela tá jogando lá, tá monetizando, mas ela não tá fazendo num processo de trabalho. Não,
tava jogando videogame, gravou Então, e mas postou. é aquela coisa. A partir do momento que Você não pode deixar aberto para privilégio de alguns a exploração de outros, né? Isso, não, tudo então, bem. Eu acho assim... Eu acho que tem que ter regulamentação em relação a isso, criança né? não pode ganhar dinheiro na internet, ponto. Tudo não bem. pode. Ok. Não pode monetizar. Não. Até porque a plataforma em si a gente consegue Porque fazer não tem com menos de idade 18 anos. pra lidar com isso e é isso. E é isso, tipo, ela entendeu e não vai ser o padrão. A criança que sentiu e teve essa autoconsciência não vai ser não vai ser fácil de lidar com isso, porque é isso. Quem tem que lidar são os pais. A criança ela vai só estar lá, à mercê, assim como ela está à mercê hoje, de qualquer outro tipo de situação. Então, quem tem que ser educado, e a gente sabe que é bem complicado, porque normalmente não tem uma base boa para isso hoje, principalmente aqui no Brasil, vai ser bem difícil lidar com isso. Tem que ser algo, realmente, tem que ter lei, tem que ter... A internet como um todo tem que passar pela legislação vigente no país, tem que respeitar. Não é porque... Não é uma terra sem lei, não é porque tá fora do... Soberania nacional! Exatamente, Xandão, faz a boa. Vício em inteligência artificial. Namorada de inteligência artificial, psicólogo de inteligência artificial. O que virou a boneca inflável, né? A solidão que é cada vez mais evidente na sociedade, está virando uma moeda. Especialmente para essas grandes empresas. E que responsabilidade essas empresas vão ter com essas pessoas que estão ali... Eu ouvi o caso de um cara que tinha se apaixonado pela IA e que, tipo, surtou. Quando a IA deu algum problema, teve que rebutar todas as conversas dele. Sério? É verdade, é verdade. Caramba. Aconteceu, o cara era casado. Aham. E ele surtou, porque era tipo assim, na cabeça dele era Her, era o filme Her, entendeu? Ele tava apaixonadíssimo pela IA. E aí, também pessoas usando isso como psicólogo, como que ajuda. acho que aqui no Brasil, não sei se é no Brasil, é mundial, tá? Que a maior utilização da IA é pra... Ajuda psicológica. Ajuda psicológica ou relacionamento amistoso, esse tipo de coisa, assim, sabe? Sim. Por último, é o Google, o New Google, né? Não, e é muito doido porque a gente pode entrar aí numa ambiguidade de as pessoas têm acesso a alguém para conversar e tudo mais, né? Mas essas ferramentas foram construídas para trabalhar com alguém psicologicamente? Tipo, não, elas foram construídas, inclusive, muitas vezes para seguir o seu viés. Caralho, elas não sabem nem... Elas não passam nem informação real de vez em quando, tá ligado? Você de vez em quando vai perguntar alguma coisa, ela vai se adaptar ao que ela acha que é o teu perfil e vai te tratar como realidade. E se você questionar, aí sim ela fala assim, não, desculpa, eu errei, tá ligado? Não, e ainda mais, assim, tá gerando uma dependência emocional por uma ilusão, por ilusão. Sim. E aí, cada vez, a pessoa que já tá naquela solidão, ela entra num ciclo vicioso, porque ela tá ali sendo suprida de alguma forma, ela cada vez menos vai ter relações reais. Exato. Então vira uma maluquice sem fim, né? E, assim, né, a cabeça humana ela já estava meio que infectada em relação a esse déficit de afetividade ou de relacionamento interpessoal, já pensando no contexto pornográfico, né? Que já estava sendo um grande problema, justamente porque as pessoas estavam, como elas estavam se satisfazendo, né, com o que elas já estavam vendo, elas já estavam com dificuldade, inclusive, de conseguir se relacionar com outras pessoas justamente por conta disso, assim, sabe? A IA, ela te oferece mais além disso, né? Ela te oferece um suporte psicológico mesmo. Porque... Não é um suporte psicológico, né? É um pseudo suporte psicológico. Deus, desculpa, gente, não caiam nessa brisa. Mas um pseudo suporte psicológico justamente porque ela desenvolve um diálogo com você. Só que ela... O que você quer ouvir, né? Exato. Ela vai te entregar o que você quer. E não necessariamente, às vezes, para você que tá num problema, precisa ouvir o que você quer. Às vezes você precisa ouvir a realidade, você precisa ver outros pontos de vista para poder chegar numa solução melhor pro seu problema, pra sua questão. Então, assim, não são pessoas treinadas... Não são pessoas, exatamente, sabe? Que loucura, né, cara? Não é nem que não são pessoas treinadas, não é seu amigo que tá falando pra você tomar dipirona, tá ligado? E as pessoas estão entrando em crises profundas de solidão e de afastamento, de isolação, de isolamento, por conta dessas ferramentas que estão desreguladas, sem nenhum
critério pra falar assim, olha, não posso te dar esse auxílio psicológico, procura um profissional. Até porque só acontece quando acontece uma merda muito grande. Então, quando a IA começou a ser racista porque ela tava consumindo as informações da internet, viu que o conteúdo é isso que tava sendo dito em grande maioria. Aí, não, beleza, puta, fudeu, velho, fizemos merda aqui, vamos rebutar essa merda aqui. E aí não pode usar, sei lá, X palavras, tá ligado? Porque traz contexto racista, aí quando a pessoa pesquisar, aí faz um disclaimer. Mas realmente, assim, eu acho que é muito complexo você pode muito facilmente cair nessa ilusão maluca aí de que você vai estar tendo algum tipo de relação. Sendo que não é uma relação, você está falando com uma máquina. Porém, agora eu vou falar a teoria da conspiração. Fizeram um teste recentemente onde treinavam um IA para gostar de corujas. Era um teste. Então, eles, do zero, a única coisa que ensinaram para IA foi a gostar de corujas. A entender tudo sobre corujas e... Feito isso, ela pegou e falaram para ela assim, agora gere uma lista de números aleatórios. Aí ela gerou uma lista de números aleatórios. Aí foram para uma outra IA do zero e deram só a lista de números aleatórios. Aí ela começou a gostar de coruja. Caralho, isso é incrível, cara. Puta merda. E aí, há algumas teorias da conspiração. E cai naquela lá, não teve duas IAs que desenvolveram o próprio método de comunicação e tiveram que desativar as duas também porque eles já não estavam sabendo o que elas estavam conversando entre si? Isso eu vi numa teoria da conspiração de fato, assim, que era uma projeção do que ia acontecer. Ah, tá. Aquele arquivo 2027. Eu não sei se é realidade. Um passando, assim, eu não sei lembro se é também. realidade. Mas esse aí, aconteceu isso. Aí, os questionamentos são... Elas estão se comunicando de uma forma que a gente não consegue enxergar? Outro questionamento... Aí, pessoas um pouco mais sensatas, né? Porque isso é uma puta teoria da conspiração, estão falando assim... Não, a IA é binária. 010001. Se ela gera... Você pediu aleatórios, mas ela gerou dentro daquilo que ela tinha de conhecimento... Sei lá, números. E aí, isso foi lido pela outra. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito maluca. Porque temos IAs que identificam se os textos foram feitos por IAs, né? Então, talvez tenha alguma ligação também em relação a isso, né? Com certeza. Mas agora, caralho, realmente dá um susto maior quando você só fala que são os números. Eu falo assim, e a outra, agora ela matou. E aí, parece que refizeram o teste com baleia, com todo tipo de animal. E sempre batia. Pode ser que tenha algum algoritmo realmente que... Ou elas estão se conversando. Eu prefiro acreditar que elas estão se conversando. Vamos desligar essa merda? Vamos ao Google de novo, gente. Bilionários na mira. Crianças adultizadas. Sociedade viciada em IA. Tropas americanas por aí. Resumindo, ninguém tá puro. Fudeu, a gente só tá escolhendo qual que vai ser o apocalipse. Das máquinas, a gente tacando bombom no outro. Daqui a 10 anos, você acha que a gente vai estar comendo ração de bilionário? Era essa a frase? Namorando IAs e vivendo sob ocupação militar? A gente vai estar namorando bilionários, comendo militares e qualquer outro. Vivendo sob ocupação de uma ração. Vivendo de ração. Ração de IA. Caramba, cara. Beth, vou te falar um negócio, mano. Acho que é isso, né? Alguma coisa vai estourar antes. A gente vai ver qual que vai ser o apocalipse que a gente vai viver. E você vai ver aqui, em primeiro lugar, porque a gente faz jogar gasolina nos assuntos que a grande mídia não quer jogar. Aqui vai ser o último meio de comunicação que você vai ter informação. Porque aí o mundo vai acabar e a gente vai estar aqui com vocês ainda. Que é um bunker, gente. Exatamente. Um bunker. Não achem que isso aqui é de madeira. Não é madeira. Compartilhe esse episódio se você gostou. Desculpa por quem a gente ofendeu aí. Tirando os bilionários, que eles têm que se fuder mesmo. Bilionário pode ir pra casa do caralho. E se você gostou, a gente tá aqui pra falar besteira mesmo, tacar fogo em tudo que a gente acha que não tá sendo falado do jeito que a gente gostaria, com toda a revolta que a gente gostaria que tivesse sendo falado na TV. De repente a gente fica mais inflamada nos outros também. Vocês não sabem o que a gente tá pensando por aqui. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.